que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Diga, eira de Ornã. Eu continuo. O Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dado pelo seu devido valor. Então disse Ornã. Toda vez que a Bíblia fala Ornã, na sua Bíblia pode estar escrito Araúna, é a mesma pessoa, tá bom? Então disse Davi a Ornã: dá-me esta eira, lugar da eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo, ou tudo eu dou. Tudo eu dou. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes quero comprar pelo seu devido valor, porque não tomarei nada de graça do que é teu para o Senhor, nem para oferecer holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, e ali edificou um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrificou pacíficos, e invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na sua bainha. Quem pode dar um lindo glória a Deus? Sente adorando o nome de Jesus. Povo lindo de Deus, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Pela tarde, o Senhor deu-me esta palavra e eu fiz um esboço no meu telefone, a qual tem muitas mensagens aqui. Já peguei até a prática de poder lembrar o que Deus coloca no meu coração, as referências, e monto a minha mensagem e deixo ela pronta aqui para poder falar a porção que Deus tem para os nossos dias. E essa mensagem é uma mensagem linda e poderosa, porque ela não foi produzida no meu coração, ela é produzida no coração de Deus. E quem tiver sensibilidade espiritual para entender o que será ministrado nessa noite, vai receber uma grande bênção da parte do nosso Senhor. Pois bem, antes de entrar na mensagem, eu preciso situar os irmãos do que estava acontecendo neste cenário. A Bíblia vai dizer que Deus usa o próprio Satanás para tentar Israel. Ou seja, Deus permite com que o inimigo da nossa alma sopre no ouvido de Davi. Davi, então, passando por um teste,
acaba dando um mole muito grande diante do povo a qual ele era o rei. Qual era esse mole? Qual era esse mole? Davi, ele ouviu o inimigo dizer para ele fazer um censo, para ele contar quantos homens ele tinha de guerra para proteger Israel. Pastor, qual é o erro disso? Nós sabemos que Deus é mais poderoso do que qualquer exército. Haja visto que o nome dele, ou um dos seus nomes, dado pelos homens, é Javé ou Jeová Sabaoth, que significa Deus é Deus, ou Senhor dos exércitos. O que é que estava acontecendo aqui nesse cenário? Davi vivia em guerra, o povo de Israel vivia em peleja contra os povos vizinhos. Então faz-se necessário saber para a sua proteção, proteção da nação, proteção das mulheres, proteção dos nossos filhos, proteção da nossa terra, a quantidade de homens que eu tenho disponíveis para a peleja. Davi não precisava fazer isso, porque ele sabe que enquanto a fé do povo de Deus, do povo de Israel, estiver em Deus, eles nunca serão derrotados. As únicas vezes que o povo de Israel foram derrotados foi por causa que eles tropeçaram nos próprios pés. Como? Desobedecendo a Deus, perdendo a fé no Senhor, se tornando incrédulo e irritando Deus, adorando a outros deuses. Davi então, ele passa a ouvir este anjo, que a Bíblia diz, no capítulo de número 21, logo no início, para fazer uma contagem. Ele faz, e ele distribui todo o povo de Israel em dois povos, ou dois povos, melhor. O primeiro povo, ele fala numa totalidade de Israel, se eu não me engano, mais de 1.700.000 homens, e da tribo de Judá, que era a tribo específica para a guerra, para a peleja, 700.000 homens. A Bíblia diz então que ele faz essa contagem e ele descansa, porque, meu irmão, até nos dias atuais é difícil uma nação ter mais de 1 milhão de homens prontos para a peleja, prontos para a batalha. Mas isso irrita Deus. Haja visto que Deus toca então no coração do profeta daquele tempo, contemporâneo a Davi, chamado Gade, e ele vai até então e começa a cobrar Davi sobre esta coisa que Davi estava fazendo. Davi então agora começa a passar tribulações, começa a passar problemas no seu ministério, problemas no seu reinado, e Deus lhe dando a chance dele tentar reparar essa atitude ruim, Deus faz a ele algumas opções, e uma das opções era com que a peste viesse a trazer tribulação para o povo de Israel. Escute bem, um rei está vivendo bem, está reinando bem, por causa de uma única decisão, vê a sua vida mudar, vê o seu reino desmoronar. Começa agora a estar diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo o seguinte: eu não gostei do que você fez, você deixou de me honrar em tudo aquilo que eu tenho lhe honrado, porém, você vai escolher isso ou isso. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, escolhe, dentre as opções que Deus tinha dado, uma opção muito difícil, mas dizia ele, que eu caia na mão de Deus, porque Deus, ele sempre terá misericórdia, que eu não caia na mão de homens. A escolha de Davi foi sensata, porque nós sabemos que no verso de número 30, o verso 5 do Salmo 30, diz que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. A parte A do versículo diz que a ira de Deus dura um só momento. Se eu fiz algo de errado para com Deus e preciso me consertar com Ele, você não deve fazer isso amanhã. Você não deve fazer isso depois da manhã. Você deve fazer isso hoje. Porque a ira de Deus sai sobre nós. A ira e o furor de Deus é cessado na nossa vida quando nós nos voltamos para Ele e confessamos as nossas culpas e os nossos pecados. A Bíblia diz que Davi então escolhe cair na mão de Deus. E ele fez bem. Eu também escolheria isso. E algo que vai nos chamar a atenção é que quando Davi escolhe, no exato momento, um grande anjo se coloca sobre Jerusalém. Eu já começo a ficar todo arrepiado isso aqui, meu irmão, porque essa palavra ela vai misturar elementos da terra com elementos do céu. A Bíblia diz que Davi então está falando com o profeta, sendo arguido por ele, corrigido por ele, mas ele tem uma visão ao longo de Jerusalém. E lá no alto deste lugar, ele vê um grande anjo, que eu falei, um grande anjo. E esse grande anjo estava com uma espada desembanhada. O que é espada desembanhada? Nós sabemos que espada desembanhada não é uma posição de defesa, mas é uma posição de ataque. Quando alguém tira a espada da sua bainha, que é o local de guarda, é porque ele está pronto para pelejar. E a Bíblia diz que o anjo no alto de Jerusalém levanta sua espada e aponta contra Jerusalém. Naquele exato momento, mais de 70 mil homens é tomado de pestes e são mortos ali naquele lugar. Quando Davi viu isso, o coração do rei dói, porque não tem coisa pior, é a gente errar e alguém pagar pelo nosso preço, ou pagar pelo nosso erro, ou pagar o preço pelo nosso erro. Alguém pecar e pagar pelo erro, tudo bem, mas você pecar, errar, e alguém, por exemplo, tua filha, tua mulher, ou os teus parentes pagarem por um preço por um erro que não cometeu, é algo doído para as pessoas. A Bíblia diz que então Davi, ele vai até o profeta e pede um gabinete ao profeta, e nesse gabinete ele vai consultar a Deus, e Deus começa a conversar com Davi. E a Bíblia vai nos contar, nos relatar, nos dizer que Davi vai dizer para Deus a seguinte frase: Deus, quem errou contra o Senhor foi eu, então castiga a mim, não castiga os meus filhos, a minha esposa, não castiga a minha família, o culpado foi eu. Então o problema, então a culpa do pecado deve vir sobre mim e não sobre o povo. Mas Deus não quis ouvir. Deus só começou a ouvir quando Deus começou a fazer uma proposta a eles. E a proposta foi: o Senhor toma o profeta e diz para Davi levantar um altar na eira de Ornã, que foi o homem que nós lemos aqui. Alguma Bíblia está dizendo eira de Araúna. A Bíblia então nos conta que enquanto o anjo estava com a espada apontada para Jerusalém, estava havendo morte, pranto, dor, lágrima e tristeza. Me permita abrir aqui um parêntese nessa mensagem. Coitado do homem que tem como inimigo o Criador dos céus e da terra. Coitado do homem que tem a espada da justiça de Deus apontada para ele para pelejar. Coitado do jovem que se levanta contra Deus e Deus também decide apontar a sua espada contra a vida desta pessoa. A Bíblia nos conta que Deus manda Davi se levantar e ir até Araúna e comprar o seu campo, comprar a sua eira. Para quê? Para ele construir um altar
e oferecer sacrifícios ao Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pois bem, caminhamos até aqui, continuemos. A Bíblia diz que então Davi, o rei de Israel, vai até Araúna, que tinha um campo, e ali nesse campo, ali naquele local, Davi vai solicitar, Davi vai pedir o quê? Pedir a ele, conforme a palavra de Deus dita pelo profeta, em obediência. Ele começa uma conversa com o Araúna e diz: Araúna, eu vim aqui e eu queria te pedir para que você passasse ou me vendesse a sua eira. Pastor, o que era uma eira? A eira era um pedaço de terra preparado para plantio, preparado para se fazer algo. Não era qualquer pedaço de terra, pois geralmente aquele lugar que foi escolhido por Deus era uma terra importante. Porque, primeira coisa, Deus nunca vai te pedir nada que não seja importante na sua vida. Eu acho que ninguém entendeu, eu vou repetir de novo. Deus nunca vai pedir a você, para Ele, nada daquilo que não for importante na sua vida. Aquilo que não é importante para você, também não é importante para Deus. Mas aquilo que é importante para você, provavelmente será importante para Deus poder observar o tamanho da sua adoração a Ele. A Bíblia diz que então, quando Araúna vê o rei de Israel chegar na sua casa, ele teve a atitude que qualquer um de nós teria. Ele se curva, ele se prostra, e não era uma adoração. Naquele tempo era permitido, diante de Deus, honrar o rei. Ele se curva e diz: ó Senhor, que o Senhor fique à vontade, que o Senhor possa tomar esta eira, tomar esse campo, ainda, olha para cá, ainda que seja valioso para mim. O Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Senhor. Faça o que lhe apraz, usa o campo da maneira que quiser. O que me chama a atenção é a colocação de Araúna. O que me chama a atenção e me chamou a atenção pela tarde é o que Araúna faz, querido, com Davi. Na verdade, Araúna, ele tem essa atitude porque ele não estava oferecendo somente ao rei, ele estava ouvindo um pedido de algo que era muito além do pedido do rei, que era um desejo do próprio Deus de construir um lugar, um altar naquele lugar, para que a praga que estava assolando Israel fosse cessada. E aí ele diz: ei, faz o seguinte, pega esse campo, fica para ti e faz conforme o desejo do seu coração. Ô glória, quando ele pensa que Davi já estava indo embora, ele diz: ó rei, faz o seguinte também, eu não vou dar apenas o campo, eu também vou dar os bois para o sacrifício, eu também vou dar os trilhos para a lenha, e eu também vou dar o trigo para a oferta. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou dizer isso aqui novamente. Ele disse: ó rei, vamos fazer o seguinte, o Senhor não vai ter somente o campo e a eira que o Senhor deseja, o Senhor também vai ter os bois para o sacrifício, o Senhor também vai ter os trilhos para a lenha, e eu também vou dar o trigo para a oferta de manjares. Ele chama a atenção e prepara aí para dar glória a Deus, que Araúna não fez por obrigação, ele fez por adoração. Se tiver alguém me entendendo, não fique com a boca fechada, não. Pode dar glória a Deus. Alguém tem um coração sensível para entender
o que ele tinha a Deus. Pergunte a alguém: você já deu tudo que tem a Deus? Algumas mentes já pensam logo em dinheiro. Você é bobo, né? Diga: você já deu tudo a Deus? Adoração, gratidão. Você já devolveu a Deus aquilo que lhe é de direito? Quando o rei ouve isso, Davi diz: não, eu não vim pegar nada de graça, ainda que como rei eu poderia fazer, mas eu não vou pegar nada do que é teu e vou oferecer a Deus sem que haja algum custo, sem que eu não perca nada. Redobre a sua atenção, por favor. Redobre a sua atenção, por favor. Porque eu estou pregando para gente aqui que quer ser um campeão, quer ser um vencedor. Só ouvi as glórias, vou repetir. Eu estou pregando para pessoas aqui que querem ser vitoriosos, que querem ser campeões nas mãos de Deus. Quem quer levantar a sua mão e glorifica Ele. Você já viu que para ganhar alguma coisa você precisa perder outras? Olha para cá. Você já viu que para ganhar algumas coisas você precisa perder outras? O que foi? É que eu não sei o que eu vou perder, porque isso fica no mistério de Deus até Ele me pedir. Eu vou relatar algumas coisas aqui. No ano que eu viajei 6 meses, foi o ano que a pastora mais se entristeceu, porque eu ia ficar muito tempo fora. E nós só não brigamos feio porque somos crentes. E quando o marido, aprenda, quando o marido e a mulher não chegam a uma decisão clara dentro de casa, eles devem falar: vamos orar e ouvir a voz de Deus. O que Deus falar, eu estou disposto a fazer. E você, se ela falar, também estou. Aí a gente decide e Deus vai orientar melhor. E aí a gente fez. Eu disse: filha, eu tenho que ir, porque é chamado de Deus para a minha vida e ministério. Mas ela disse: como é que eu vou ficar? Então vamos orar. Meu irmão, Deus falou tanto comigo quanto com ela. E muitas das vezes, quando nós chegávamos em uma igreja, Deus dizia na nossa lata para ela a vontade dele. Ele vai fazer o que eu prometi a ele. Mas enquanto a partida, enquanto ela perdeu por 6 meses a presença do esposo, foi o ano que ela mais cresceu na presença de Jesus. Foi o ano que ela mais aprendeu a tomar decisões. Foi o ano que ela mais cresceu espiritualmente na presença de Deus. Então bate no ombro de alguém e diga assim: para você crescer, você precisa perder algumas coisas. No início, enquanto você perde, dói, mas depois você vai entender o porquê Deus tirou isso e tirou aquilo, para que você pudesse, aleluia, crescer na graça. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Você quer dinheiro? Então você tem que perder teu tempo. Você quer trabalhar? Então você tem que deixar o convívio da sua família. Você quer ser um grande pregador? Então você vai ter que perder noites de sono.
mais um na sua família. Na sua família o pai não vingou, a mãe não vingou, os tios não vingaram, você vai seguir. Diga para alguém, você pode romper. Diga meu crente, diga, você, aponta para essa pessoa que está do outro lado e diz, você pode romper em tudo aquilo que a tua família não conseguiu alcançar. Está em você a vontade de Deus para conseguir romper e chegar muito além. Quem recebe isso? Quem recebe isso? Quem recebe isso? Você que é pai, profetiza sobre os teus filhos, diga, eles irão muito além do que eu fui, eles chegarão muito além do que eu posso alcançar, eles serão melhores do que eu. Você até para profetizar para o teu filho, está difícil, meu irmão. Em nome de Jesus, tudo que a gente vai ganhar, a gente tem que estar pronto para perder. O filho passou, foi para a Marinha, vai ficar um ano lá, agora é da Marinha. Começou a namorar, vai perder o teu tempo, filho, porque quando a menina falar assim, eu quero atenção, aí tu está doido para jogar Free Fire com os colegas, mas ela diz, eu quero atenção. Se tu não me dá atenção, tu vai ver. Você, menina, quer ir para a casa das colegas, ficar uma tarde, aí o menino está te ligando e dizendo para você, eu não vou ficar mais com você. Sabe por quê? Porque você também não me dá atenção. Diga para alguém, para a gente alcançar coisas, a gente precisa estar disponível para perder outras. Amém, amém? As crianças me entendem, diga glória a Deus. Os jovens me entendem, diga glória a Deus. A igreja me entende, diga glória a Deus. Nossa igreja alcançou um grande lugar. Nossa igreja alcançou uma grande igreja. Alcançamos uma obra muito bonita e linda. Mas quantos foram os dias que outras pessoas estavam passeando na praia e nós estávamos aqui trabalhando? Oh, glória a Deus! Mas escute, quando nós estamos disponíveis a perder nosso tempo para honrar a Deus, quem diz que a gente está perdendo? Aleluia! Com Deus a gente nunca perde. Coloca a mão no ombro desse crente abençoado. Se não for abençoado, não coloca não. Mas se for abençoado, coloca a mão no ombro dele. Vai apertando um pouquinho até ele dizer glória a Deus e aleluia. Enquanto não dizer, aperta aí. Cuidado para não deslocar o ombro do varão. Glória, você está disponível nessa noite de poder entregar a Deus o que ele pedir e está preparado para receber aquilo que ele vai entregar. Quem está disponível, levanta a mão para começar a profetizar. Levanta a mão para começar a profetizar. Recebe hoje o melhor de Deus para a tua vida. Você vai perder, você vai perder, você vai perder. Mas o que você ganhar de Deus não vai se comparar com aquilo que você tem. Só quem está entendendo lá para tua boca. Lembra de Jó? Perdeu riquezas, filhos, mas alcançou tudo em dobro. Amém, amém. Olha aqui, Deus pediu. Deus está pedindo você algo. E eu não preciso dizer que eu sou profeta de Deus. Preciso isso, porque eu sei que eu sou. E sou profeta não é porque eu estou vendo coisas. Sou profeta porque prego a profecia, a maior profecia de todas.
Deus está te cobrando algo e tu não está querendo dar a Ele. Eu vou te dizer algo aqui: só quem vai padecer, só quem vai demorar a alcançar, só quem vai ficar entristecido, sabe aquela tristeza, não é a depressão, mas aquela tristeza aguda que não sai do teu coração, é porque Deus está dizendo assim: devolve para mim, dá a mim, devolve a mim, entrega na minha mão. Você não sabe o que fazer com isso, mas eu, Deus Todo-Poderoso, Deus está falando com pessoas aqui. Oh, glória. Araúna, quando entendeu que o pedido não era de Davi, mas era de Deus, ele diz: leva o campo. Vamos dizer comigo, gente? Vamos dizer comigo? Para a gente fazer aqui um coral bonito. Leva o campo. De novo. Leva o campo. Leva os bois. Leva a lenha. Leva o trigo. A ti, Deus. Não, diga a ti, Deus. Aponta para ele, diga a ti, Deus, eu te dou tudo o que eu tenho, eu te dou adoração, eu te dou a minha vida, eu te dou a minha gratidão, eu te entrego a minha casa, eu te entrego tudo nas mãos do Senhor. Faça assim com a tua mão, faça assim com as tuas mãos e diga: Senhor, a partir de hoje eu coloco tudo que eu tenho diante do Senhor, para o Senhor usar da maneira que o Senhor quiser. Quem pode glorificar a Deus comigo? Eu vou contar até 3 e você vai dar um lindo glória a Deus a Ele. Eu digo 1, eu digo 2 e eu digo 3. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, qual é o tema da mensagem? Recebe aí, evangelista. Recebe aí, missionário. Recebe, pastor. Recebe, missionário. Recebe, pastor. Os diáconos, recebe. Os obreiros, recebe. A juventude, recebe. Os pré-adolescentes, recebe. As crianças estão lá embaixo, mas eu profetizo, recebe. Olha o tema da mensagem. Recebeu porque primeiro deu. Ganhou porque primeiro ofertou. Vamos repetir? Recebeu porque primeiro deu. Ganhou porque primeiro ofertou. Vamos repetir? Recebeu porque primeiro, ganhou porque primeiro. Agora gostei disso aqui. Recebeu porque primeiro, ganhou porque primeiro. De novo, recebeu porque primeiro, ganhou porque primeiro. Quando Davi ouve o que disse Araúna, ele disse: eu não vou levar nada de graça para Deus. Quem está preparado para ouvir aqui, irmãos? Aleluia! Glória! Eu não estou maluco, mas eu vou profetizar. Você está preparado para receber essa bolada financeira que vai vir para as tuas mãos? Eu não sei como vai vir, mas eu profetizo na autoridade do Espírito: vai vir uma bolada para você, em nome de Jesus. Eu profetizo, e quando isso acontecer, olha aqui para o pastor que eu estou profetizando, quando isso acontecer, Deus tem
querendo pedir emprestado. Depois que vê que você está cheio do din-din, vai querer fazer um empréstimo contigo. Quantos aqui estão dispostos a dar testemunho se receber uma bênção dessa? Então diga assim: Senhor, eu darei um testemunho se o Senhor abençoar a minha vida pela palavra. Eu vou falar mais uma vez: se prepare, porque aquilo que você pensou que não ia mais chegar, Deus vai fazer a correção monetária. Vai chegar o tempo da tua vitória. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Recebeu porque primeiro, bota no teu status depois. Recebeu porque primeiro, ganhou porque primeiro. Quem gravou o tema dessa mensagem? Quando Davi viu que ia ganhar tudo de graça, Davi diz assim: não, eu jamais vou tomar alguma coisa de alguém, e ainda mais para levantar para a glória de Deus, sem que nada me custe. A Bíblia diz que Davi diz assim: me cobra o preço devido. Me cobra o preço de tudo que eu vim aqui comprar. A eira, olha para cá, a eira era um valor, mas os bois, o trilho, pastor, o que era o trilho? O trilho era o carrinho de carregar lenha, e o trigo não estavam incluídos no pacote, não estavam. Mas porque ele fez isso, a Bíblia diz que Davi falou com ele: vou te pagar e vou te dar pelo preço de 600 ciclos de ouro. Como diz o pastor Marco Feliciano, respira fundo. Eu não vi ninguém respirar fundo. Respira fundo. Deu 600 ciclos de ouro na mão de Araújo. Quando a gente pega 600 ciclos de ouro na Bíblia, e equivale para quilo, nossa unidade de peso, está em torno de 7.200 quilogramas de ouro puro. Vou repetir. Quem tem aliança, olha para a tua aliança. Quem tem um cordãozinho de ouro, olha aí. Quem não tem nada de ouro, tem bijuteria, finge que é de ouro. Quanto de peso tem essa aliança? Gramas. Araúna recebeu de Davi, eu vou arredondar, 7 quilos de ouro. 7 quilos de ouro. E aí, como um bom pregador, eu fui pesquisar quanto que é a grama do ouro, converter isso em reais para a gente entender que Deus não deve nada a ninguém. Quando alguém falar para você assim, está entregando o seu dízimo, tu diz: eu estou devolvendo o meu dízimo a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai me retribuir. Quem acredita, levanta a sua mão, abre a tua boca para dois. Quando você fizer alguma coisa pela obra de Deus, você não deve esperar um quilo de ouro, mas você precisa saber que Deus não
a gente vai entender aquela quantidade de ouro. Vamos lá, 600 ciclos de ouro, unidade de medida da época. Eu falei que é quantos em quilograma? 7 quilos. Então todo mundo aqui sabe que 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Amém ou não amém? Amém. Quem está perdido, diga: eu não estou entendendo nada. Mas estamos entendendo. 1 quilo igual a 1000 gramas. Quanto que é hoje 1 grama de ouro? 850 reais. É por isso que vai comprar uma aliança para a tua noiva, ou a tua noiva, ou é por isso que teu marido está te prometendo uma aliança há um tempão e ele não compra. Não é porque ele não quer, porque quando ele vai pesquisar, meu irmão, uma aliança de 5 gramas multiplica 5 vezes 850. A gente que é duro, não tem como tirar do nosso orçamento esse valor, porque eu dou aliança para a mulher e quando eu chegar em casa ela vai falar: mas cadê a comida? Mas cadê o biscoito? Cadê o leite? Nem só de aliança vive o homem. Amém ou amém? Da palavra de Deus e também do socorro. E tem mulher que trabalha, me ajuda, eu sei disso. Mas vamos lá. Eu peguei então 850 reais 1 grama. Ele tinha 7 quilos. Então, se é 7 quilos, ele tinha em mãos 7.000 gramas. Eu peguei 1 grama, que vale quanto em reais? 1 grama em reais, 850 reais. E multipliquei vezes 1 quilo, que é 1000 gramas. Quero ver quem é bom de matemática, quem não fugiu da escola. 850 reais. Vezes 1000, quanto que dá? 850. O quê? 850 mil? Tem aí 850 mil reais? Só já recebeu. Eu não tenho, mas eu creio que Deus possa me dar. Tem alguém aqui que não tem nem um pouquinho de fé para receber isso? Fique com a sua abaixada. Mas se tem alguém que sabe que Deus pode fazer, levanta a sua mão de um brado de glória. Alguém já falou aí? 850 mil em 1 quilo, mas ele tinha 7 quilos. Então, se eu pego 850 mil e multiplico por 7 mil, não deixa teu coração parar, não. Mas deu em torno de 5 milhões. 950 mil. Ele simplesmente ofereceu a Deus um pedaço de terra. Com esse dinheiro ele poderia comprar 10, 15, 20 vezes mais. Ele ofereceu alguns bens. Escute, ele não ofereceu todos os bens, ele ofereceu alguns bens para o sacrifício, mas ele recebeu muito mais do que aquilo que ele deu. Nessa noite Deus mandou ele falar para quem tem fé, que tem aberto mão de muitas vezes alguma coisa particular pela obra de Deus, não está sendo em vão, ou não, Deus está anotando e fazendo tudo com correção monetária. No momento certo você
eu vou finalizar. Quando Deus decide pedir algo a alguém, quando Deus decide pedir algo a alguém, primeira coisa que Ele faz, já coloca no coração dessa pessoa uma predisposição em fazer amém. Mas ao mesmo tempo Deus sabe que quando essa pessoa lhe der, ela possa tomar prejuízo. Aí Ele levanta quem tem. Pegou Deus? Pegou Pedro? Pegou? Deus, quando Ele pede alguém, Ele levanta alguém. Você vai dar a Ele e vai ficar sem nada. Ele levanta alguém que tem, que vai suprir a tua necessidade e que não vai sofrer por nada. Esse é o Deus que faz na nossa vida. Esse é o Deus que trabalha na nossa vida, querido. Porque Ele deu, Ele recebeu. Porque Ele ganhou, Ele também ofertou a Deus. Nessa noite Deus está mandando eu pregar essa palavra de prosperidade a ti. Vamos levar ao Senhor. Vem cá, louvor para cá logo em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Mas é preciso profetizar isso aqui sobre a tua vida. A prosperidade vai chegar. Deus mandou nessa noite eu pregar prosperidade. Quem acredita nisso aqui? Já se coloca de pé. Em nome de Jesus. Segura aí.